Oi, gente louca por Jesus, bem-vindos nessa segunda-feira para estudarmos a santa, preciosa, maravilhosa Palavra de Deus. Nós estamos literalmente caminhando para o fim da Bíblia. Isso mesmo, nós estamos já em 2 Pedro. Nós vamos estudar hoje 2 Pedro, capítulo 2. Amanhã, terça-feira, vamos estudar 2 Pedro, capítulo 3. Aí encerra 2 Pedro. E na quarta-feira, nós vamos começar 1 João. Mas lembrando que as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Eu te aconselho a se inscrever no meu YouTube para você ter acesso a todo o conteúdo das quartas-feiras passadas e das quartas que virão. Não perde isso não. Mesmo que você tenha perdido aulas para trás, assiste depois, mas vem comigo assistindo e estudando a palavra de Deus hoje. Vamos embora então? Vamos estudar então agora 2 Pedro capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas claro, não tinha como ser. Pedro, ele falou tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, só eu discordo dele em uma palavra. Pedro disse que eles introduziriam secretamente. Agora não é mais secretamente. As pessoas estão vindo para a internet, para os púlpitos, e elas estão contando as heresias. O que é uma heresia, gente? Tudo que foge desse livro aqui. Ó. Tudo que é invenção da cabeça da pessoa. Né? Então, assim, as pessoas hoje estão pregando contra Cristo, contra a Bíblia, descaradamente. Então, estamos vivendo esse momento que Pedro falou. Verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Exatamente o que estamos vendo. Por causa das mentiras e das heresias desse povo, a verdade do evangelho tem sido motivo de chacota. Verso 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, da onde que eles tiram as heresias? Eles inventam. Mas o texto está dizendo que a condenação deles já está, só como diz aqui no Brasil, a batata deles está assando. Verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ou seja, o que Pedro fez aqui agora? Pedro deu 3 exemplos para falar o que vai acontecer com os falsos profetas. Pedro falou, Deus não poupou os anjos que pecaram e deu a punição neles. Deus não poupou o povo da época de Noé, que não quis entrar na arca. Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados sexuais. Aí Deus está deixando claro, Pedro está deixando claro aqui, através da inspiração do Espírito Santo, que esses homens também não vão ser poupados. Mas agora olha o que ele fala, muito interessante. Verso 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, Ló, ele ficava aflito de ver os pecados de Sodoma e Gomorra. Né? E Deus poupou Ló por causa disso. Né? Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, né? Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então nós estamos vendo aqui o quê? Que Deus vai trazer a punição.
para aquelas pessoas que vivem na mentira, que pregam a mentira, que querem a heresia, que vivem na promiscuidade sexual, né? Que vivem desrespeitando a autoridade da palavra de Deus, a autoridade dos seus pais, a autoridade constituída, né? Vai vir a punição. Então não vai passar de branco, não. Verso de número, continuando ler aqui. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Olha isso. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que não conhecem. São como criaturas irracionais, guiados pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Então, Pedro está dando aqui o raio-x dos falsos profetas. São gananciosos, seguem os seus instintos, eles são como animais que têm que ser capturados e mortos. Verso 13, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Ou seja, esses caras pecam à luz do dia, declaradamente, e não estão nem aí, e participam das festas. E vêm, né, para as festas da igreja, e vêm para o carnaval, e vêm. São homens que não têm o menor senso de nada. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, ou seja, o tempo inteiro eles estão querendo cometer pecados sexuais, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Ou seja, eles querem os pecados carnais, eles fazem as pessoas desviar e são gananciosos, quer dinheiro. Não é isso? Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ele compara agora esses caras com Balaão, que ele se vendeu por quê? Por dinheiro. Esses caras se vendem por dinheiro, né? Verso 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Olha o castigo deles aí. Verso 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinosos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Ou seja, eles vão lá e pegam aquelas pessoas que estão quase vivendo para Cristo e desviam eles com as suas mentiras, porque tudo deles é o pecado sexual e dinheiro, né? Verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha, isso é muito sério para a gente pensar. Você é escravo de alguma coisa, a não ser de Jesus? Verso 20. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo o seguinte: se uma pessoa entregou a vida a Cristo, recebeu a vida eterna, mas volta para uma prática pecaminosa, eles estão pior agora do que estava antes. Então não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Aí ele continua dizendo, verso 21, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Ou seja, era melhor eles nem terem nunca ouvido falar de Jesus. Porque conheceu Cristo, largou Cristo através do pecado. Porque você não larga Jesus falando assim, Jesus, eu vou te largar. Ninguém faz isso.
As pessoas largam Jesus com as suas atitudes. É voltando para pornografia, é voltando para uma série de pecados. Com isso elas estão dizendo, Jesus, estou virando as costas para o Senhor. E aí vem o último verso, né? 23. Confirma-se neles o que é verdadeiro o ditado. O cão volta ao vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Em outras palavras, Pedro está dizendo, essas pessoas voltaram para o pecado. Gente, por isso que a Bíblia diz, só quem perseverar até o fim é que será salvo. Não é entregar a vida para Jesus agora, ser membro de uma igreja e ter uma Bíblia. Isso não significa nada. Você tem que caminhar em santidade até o fim. E cuidado com os falsos profetas. Eles estão por aí por toda parte, para enganar você e te levar para o pecado. Deus, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula. Obrigado por esse texto tão marcante, chocante. Eu te peço, livra-nos do mal. Livra-nos de darmos ouvidos às pessoas que querem nos afastar do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor faça com que a gente viva uma vida pura, santa. Abre os nossos olhos, pois queremos ser escravos só do Senhor. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Se foi, coloca um like aí, deixa um comentário pra gente, né? E quero te lembrar que amanhã, terça-feira, tem aula e quarta também. Mas a aula das quartas-feiras são somente para membros do meu YouTube. Então torne-se agora, clica aí no botão. É um valor muito baratinho por mês, gente, R$14. Para você ter acesso a essas aulas todas e ser grandemente abençoado. Temos também aqui esse material lindo. Olha essa Bíblia, a Bíblia em Ação, que é a Bíblia que os meus filhos mais leram, né? São as 200 principais histórias da Bíblia, desenhadas por desenhistas da Marvel. Muito linda. Tem também a Criança Digital, como ter filhos nessa época da internet. Ego Transformado, um livro maravilhoso do Timothy Keller, que mudou minha vida. O Peregrino, é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Você tem que ler O Peregrino. A Raiz da Rejeição, da pastora Joyce Meyer. Muita gente presa na rejeição. E Pecados, né, Intocáveis, que fala desses pecados que a gente guarda ali secretamente. Tudo isso aqui está na loja do lucinho.com.br. Você pode adquirir lá livros, bíblias, pulseirinhas, camisas, e nas compras acima de R$170 o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir comigo com a minha família para Israel em setembro agora, onde iremos para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Já no mês seguinte, em outubro, vamos para Dubai e Israel. E em março de 2025, iremos para Turquia e Israel. As 3 viagens já tem bastante gente inscrita, mas corre lá na internet, clica lá no site viagemcomlucinho.com.br, fica lá, veja lá toda a informação, preço, roteiro, pagamento, parcelamento, e venha conosco na melhor viagem da sua vida. Deus te abençoe, até amanhã e sejam loucos por Jesus.